Irmãos e irmãs, a palavra de domingo passado, de algum modo, nos preparava para hoje. Se domingo passado a palavra já era algo exigente, hoje subimos mais alguns degraus na exigência. Falávamos da correção fraterna, que só é possível correção fraterna onde antes exista um sentimento de fraternidade. Se não for por amor, se não for num ambiente de fraternidade, a correção fica apenas uma demonstração de força e de que eu acho que você é pior que eu e você deve ser pelo menos como eu. E isso não constrói, isso mais quebra, divide, afasta do que corrige, agrega, ajuda a formar a pessoa. Sabemos que a convivência humana é difícil. Às vezes, eu comigo mesmo, se pudesse, me separaria, né? Imagina, quando estou com outros, a convivência é sempre um desafio. Jesus ensinou que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria ali, no meio deles. Mas na prática parece que quando as pessoas se reúnem, até para rezar, há mais conflito que oração. Tem gente que se incomoda até com o jeito do outro rezar e disso faz um cavalo de batalha. O ser humano é muito melindroso, suscetível, guarda rancores por qualquer coisa. Prefere a vingança ao perdão. Se eu não me vingar, eu não fico bem, alguns dizem. Ou enquanto eu não vir o fulano, a fulana, pagar até o último do mal que me fez, eu não ficarei em paz. Já ouviram isso? Já falaram isso? Sem perceber que, se vingando é que ficará mal. Pois se a vingança é uma doçura, os frutos da vingança são amargos. Como diz aquele dito, não sei de qual país, quando você partir para uma vingança, prepara 2 covas, a do outro e a sua. Quando você partir para a vingança, prepara 2 covas, a do outro e a sua. Dizia domingo passado, e me perdoem ficar retomando, que como nós somos bons, somos cristãos, estamos na igreja, desejamos ser modelo, não no sentido de sermos melhores que os outros, mas desejamos ser vistos como boas pessoas, e acredito que sejamos boas pessoas mesmo. Então a gente não admite sequer aqueles sentimentos humanos, afinal de contas, a vingança é mais natural que o perdão. A reação, né? O instinto nosso é de vingança mesmo, não é de perdão. Perdão vem para quem quer ser um pouco melhor, discípulo do Senhor, quem se coloca à escuta dele. Então, como tem essa característica toda, naquela hora que você se sente humilhado, maltratado, ofendido pelo outro, quer admitir isso, mas tem lá uma certa dificuldade, então você diz assim: olha, padre, fulano me feriu, me magoou, fiquei muito chocado até tal, mas passou, tá bom, tá perdoado, só não quero mais saber dele, tá perdoado. Até porque, atenção, até porque aquilo que aqui se faz, aqui se paga. Essa palavra é um desejo de vingança. É um desejo de vingança. E se eu me considero bom e ainda assim desejo a vingança, onde está essa bondade que acredito possuir, ser uma característica minha? Também temos outras, e podíamos aqui ficar desenterrando um monte de frases que parecem bonitas e sabedoria. Claro, se bem aplicadas até podem ser, e essa está até na Bíblia, um pouquinho modificada. Quando a gente diz assim:
Você escolhe o que planta, mas não escolhe o que colhe, porque o que plantar, colhe. Também aí vai embutido um desejo de vingança. Imagine quando você semeia coisas ruins no momento em que está cego, mal, na escuridão. Seria muito horrível ter que colher o fruto de uma época em que você estava cego, desencontrado. O Deus que acreditamos não seria misericordioso? Porque se há mudança de vida, se há conversão, não vamos colher os frutos amargos da nossa produção de um tempo passado. Não faria sentido. Está mais para investidor do que para um Deus misericordioso. Vejam, se Deus é o Deus do impossível, se Deus diz que tem que crescer juntos o joio e o trigo, por que desejar vingança para o outro? Deus é capaz de transformar a colheita que a gente semeou de um jeito errado, porque Ele é capaz de tudo. Se Ele pode fazer das pedras filhos de Abraão, como não poderia nos fazer, depois da conversão, colher frutos doces, mesmo de uma semeadura mal feita? Esse tema é discutido hoje e julgado pela palavra de Deus, até no Antigo Testamento, que tem uma característica mais vingativa, mais guerreira, mais bélica. E ele ensina que o rancor e a raiva são coisas detestáveis. Para não chover no molhado, eu vou ler a palavra que nós já ouvimos. O livro do Eclesiástico diz assim: o rancor e a raiva são coisas detestáveis, até o pecador procura dominá-las. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se você não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Você mata lá fora e corre aqui rezando como se nada tivesse acontecido? Como se não tivesse nenhuma obrigação em ser melhor da porta da igreja para fora? Como é que é isso? Apresenta-se diante de Deus arrependido ou apenas para inglês ver, como se Deus não soubesse todas as coisas? Se Ele, que é um mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar o perdão para os seus pecados? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte e persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. Tudo tão claro, não é? Ou não? Sim? E a hora que nós terminamos de ouvir o Evangelho, terminada a leitura, escutamos assim: palavra da salvação. Essa é uma palavra de salvação. Uma palavra de vida, que remodela o ser da gente. Atenção para o pensamento mais forte dessa conversa do padre. O carro tem um motor só. Se o motor do carro falhar, quebrar, ele não vai funcionar, o carro. Nem para salvar alguém, nem para atropelar alguém. Um motor estragado, carro pifado, parado. Sim ou não? Vai que esteja falando besteira, né? Me parece que você, como eu, tem um coração apenas. Sim ou não? Um ou outro tem algum aparelhinho ali que ajuda ele a funcionar, mas não tem problema. É um só, né? Um só. O que acontece? Se você tem apenas um coração,
e esse coração seu está estragado no ódio, no desejo de vingança, ele não está funcionando. A frase forte é essa: quem odeia alguém não ama ninguém. Depois vocês reflitam em casa, né? Quem odeia alguém não ama ninguém. Não tem um compartimento no coração que seja assim, rancor, raiva, vingança. A gente só tem um coração, só um motor. Se ele estiver estragado, não funciona. Posso até dizer da boca para fora, eu amo você, mas a irritabilidade, as desconfianças, tudo estará muito presente. Um pouco também como nós rezamos no Salmo responsorial. Deus perdoa toda a tua culpa. Deus cura toda a tua enfermidade. Deus, da sepultura, salva a tua vida e te cerca com carinho e compaixão. Deus não fica como aquele que foi traído e fica o tempo inteiro lembrando o que o outro fez. Ele não fica sempre repetindo as queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. E o que acho mais bonito, que me toca, Ele não nos trata como exigem as nossas faltas. Ele não nos pune em proporção às nossas culpas. Você peca, Deus te ama. Você foge, Deus te ama. Você se ausenta da presença dEle e da comunidade, Deus te ama. Você trapaceia alguém em algum negócio e Deus te ama. Ele não nos trata conforme exigem as nossas faltas. Talvez a gente tenha grande dificuldade em dar o perdão, primeiro porque acredita que seja algo nosso. Mas não é nosso, é por causa dEle, do amor dEle. Então teremos que chegar à conclusão de que não estamos verdadeiramente reconhecendo a nossa falta e recebendo de Deus o perdão, porque não temos estoque para dar a ninguém. Se eu recebo o perdão de Deus, eu devo perdoar o outro. O Senhor nos ensinou, perdoai-nos como nós perdoamos. Perdoai-nos como nós perdoamos. Não é isso que a gente reza no Pai Nosso? Perdoai-nos assim como, do jeito que eu perdoo, me perdoe. Olha a enrascada que Ele pôs a gente. Mas não é pela força nossa, é pela força dEle. Porque Ele me ama, eu posso amar. Porque Ele me perdoa, eu posso perdoar. Vejam, essa história que Jesus contou no Evangelho, essa parábola para explicar a misericórdia. Um homem devia, segundo minhas fontes, como dizem jornalistas, né? Um homem devia 179 mil quilos de ouro. Acho que nem se vendesse eu, dava para pagar essa dívida, né? Acho que eu não estou valendo tanto, né? 179 mil quilos de ouro. Ele seria vendido junto com a mulher e a família inteira, como escravos, para abater a dívida. Mas ele clamou misericórdia, e aquele homem, aquele rei, teve compaixão e perdoou-lhe toda a sua dívida. Saindo dali, foi perdoado de uma dívida impagável. Ele encontrou um colega, que já tinha sido algum amigo dele, que devia a ele 300 gramas de ouro. Ele devia 179 mil quilos. Encontrou um que devia 300 gramas. E ele disse, paga logo o que você me deve. Foi denunciado ao patrão. E ele mandou aos torturadores. Precisamos perdoar os outros de coração. O perdão, irmãos, é sempre mais forte que a vingança. Tem aqueles que ainda são meio mineiros, que dizem que a vingança é um prato que se come frio, né? Vai pelas beiradinhas assim, né? Os ditados a gente pode conhecer, a prática a gente tem que ignorar, pelo amor de Deus. Como cultura a gente pode conhecer todos os ditados, como prática não nos convém.
A reconciliação, a confissão dos nossos pecados, é que nos trazem a paz e a alegria interiores. Se não perdoamos, como pretendemos ser perdoados por Deus? Para terminar, vocês se recordam da história, da parábola do filho pródigo? Sim ou não? Sim? Aquele pai tinha 2 filhos, o mais velho, o mais novo. O menino queria experimentar a vida, viver, viver de festas, enfim, ser livre. Imaginava que ser livre seria fazer o que ele quisesse o tempo inteiro. E alguns até hoje pensam assim. Ele foi, esbanjou tudo, a vida dele virou uma miséria, uma caca. E quando não tinha mais para onde olhar, teve que olhar para si, para sua história, e vendo o que fez, caiu em si, se levantou e voltou. Ok? Até aí? A minha pergunta para você é a seguinte. Atenção todos. Se aquele rapaz, se aquele moço tivesse se encontrado com você antes de ter se encontrado com o pai dele, qual seria o final da história do moço? Se ao invés de aquele rapaz ter se encontrado com o pai, que o acolheu, que fez morrer tudo o mal que ele fez num abraço, que lhe devolveu a dignidade, porque o ama, porque o esperava, porque o queria junto de si, tivesse se encontrado com você, como teria sido o final da história do rapaz? É capaz que você se assuste. Mas o pior é que talvez a gente esteja atrapalhando muita gente voltar para casa. Com aquele juizinho implacável do qual a gente falava semana passada. Lembram-se? Aquele juiz implacável que está dentro da gente, que mata o outro com a lei, com a frieza, e por vezes esquece de si. Observe, se nós não temos sido, se você não tem sido, se eu não tenho sido, um atrapalho, um impedimento para que jovens pródigos voltem e se encontrem com o Pai. Sei que já está compreendido, mas vou repetir e termino. Se aquele filho pródigo tivesse se encontrado com você antes de ter se encontrado com o pai dele, como teria sido o final da história? Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. O perdão é que pode nos trazer a paz. E a paz é tudo o que a gente quer, é tudo o que a gente espera. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.